amigos, sejam bem-vindos. Esta é a nova temporada do Afunda, portanto, sejam bem-vindos. E porquê é que eu estou tão surpreendido, Ricardo? Porque prometeram-me para esta nova temporada, nova intro, novos grafismos e até disseram que talvez viesse novo logo. Uau, É. só é pena não te arranjarem um novo parceiro de podcast. Exato. Está tudo certo. Exatamente. Só para clarificar, eu já disse isto no último episódio da temporada passada. Os próximos... Quantos são, Ricardo? 4, não é? Os próximos 4 episódios... É 4? São 4, não é? Exatamente, são 4. Os próximos 4 episódios são intemporais, ou seja, estão a ser gravados a priori. Portanto, se tiver acontecido alguma coisa chocante, nesta fase, até 22, 23 de setembro, vão ser episódios pré-gravados. Com algumas ideias que nós temos aqui, Ricardo. Como é que tu estás? Eu estou muito bem, pá, estou muito... Finalmente, LeBron James disse para onde é que ia. Infelizmente, fê-lo imediatamente após desligarmos os microfones quando gravámos a edição da semana passada. Da semana passada não, Ricardo, há um mês passado. Dá um mês, Exatamente. exato. Da altura. E finalmente vai, como toda a gente suspeitava, para Filadélfia. Exatamente. Sim, nós não vamos abordar isso, já abordámos no último episódio da temporada, mas por acaso foi engraçado. Levámos com o anúncio, literalmente, eu acho que não chegou a 2 horas da publicação, mas pronto. Olha, portanto, os próximos 4 episódios, como eu disse, vão ser intemporais. Nós temos aqui algumas ideias e eu, por acaso, sinto-me orgulhoso desta ideia, porque obrigou-me aqui a ir aqui fazer, recordar algumas histórias, fazer aqui algumas timelines interessantes. E esta ideia que nós tivemos para este episódio de regresso do Afunda é e se? What if? Cada um de nós escolheu 3 acontecimentos na história da NBA e vamos ver o que é que acontecia se eles tivessem sido diferentes. Vocês já vão perceber. Não, eram mesmo. Não, eu pensava que era para recordarmos esses momentos, era para dizer o que é que podia ter acontecido. É isso. Não tenho nada disso, mas vamos avançar. Tu és incrível. Avançamos na mesma. Então vá, eu posso começar, Ricardo, assim tu vais pensando nos teus. Portanto, muito bem. o meu primeiro Arif, deixa-me começar, vou começar aqui. Ora bem, então, qual é que é o exercício que nós fizemos? Nós fomos ver, ou eu fui ver, o Ricardo aparentemente não, mas eu fui ver cruzamentos na estrada da NBA e o que é que aconteceria se determinada pessoa tivesse seguido o caminho oposto àquele que seguiu. O primeiro caso que eu tenho é um regresso até aos anos 2000, Ricardo. Lembras-te dos anos 2000, quando andávamos todos com medo do Y2K? Sim. Lembra? Tu tinhas medo do bug do ano 2000? Não, na verdade não. Não. Para quem possa não saber, ajuda-me, Ricardo, tu és mais velho que eu, passaste por isto. Portanto, havia aquele medo que os computadores, portanto, quando chegasse o ano 2000, os sistemas operativos só tinham dígitos, portanto, iam ficar no 00 e achava-se que iam voltar, tipo, juros de 1900, não é? E coisas assim do género. Epá, isso são coisas demasiado à frente, não me lembro de nada disso. Lembro-me de haver o medo que o mundo acabasse. É isso, que os computadores que tudo rebentasse, iam tudo abaixo, assumir que estava tudo no ano 1900. Exatamente, mas não. Mas não, porque Bill Gates deve ter pensado nisso. Não carregou no botão. Não carregou no botão, exatamente. Portanto, ano 2000, os campeões. Lembras quem eram os campeões em 2000, Ricardo? Ou seja, final da época 99-2000? Não, eu sou péssimo com... A minha memória é péssima para essas coisas, nunca sei. Eram os Lakers. Os Lakers. Foi o primeiro ano... Estás a perguntar, só podia. Foi o primeiro ano do three-peat dos Lakers. Mas a história não tem a ver com os Lakers. A história tem a ver com um jogador que era free agent nesse ano, portanto tinha acabado os seus 4 anos de contrato de rookie, antigamente não havia, ou pelo menos não era tão claro que houvesse a restricted free agency com os rookies, e este jogador entrou, já era campeão, e entrou e era free agent, unrestricted free agent. Estamos a falar de Tim Duncan, que todos nós assumimos que ele é um San Antonio Spurs lifer, que nunca quis sair do San Antonio Spurs, mas isso não é bem verdade, porque no ano 2000 Tim Duncan era free agent e os Spurs eram uma equipa envelhecida. David Robinson já tinha 36 ou 37 anos, Avery Johnson também já tinha alguma idade, e não havia propriamente aqui um caminho
muito visível para que os Spurs pudessem voltar a ser uma equipa forte. Não sabia que vinha aí Manu Ginobili, nem Tony Parker, nem tudo isso. E então Tim Duncan era free agent e havia uma equipa que tinha a possibilidade orçamental tinha muito cap space. Exatamente, de contratar 2 grandes jogadores, que eram os Orlando Magic. E os Orlando Magic tinham um plano, que era juntar 2 grandes figuras da liga. E as 2 grandes figuras que eles queriam era Grant Hill, na altura uma das estrelas da liga, uma espécie de LeBron James, ainda antes de LeBron James, e era Tim Duncan. Portanto, Sendo que os Orlando Magic já tinham Tracy McGrady. Não. Esse é o mito. Esse é o mito que que eu quero aqui. Ou seja, eles só tinham espaço para 2. Okay. Quando o Tim Duncan acaba por não ir, é que eles vão buscar Tracy McGrady. É isso. Portanto, eles iam ter 2. E era Tim Duncan e era Grant Hill. Portanto, há Tim Duncan já disse que esteve realmente muito perto de ir e que tinha mais ou menos a vontade de rumar a Orlando. Grant Hill e Tim Duncan vão a um jantar, ou vão conhecer as instalações, receber aqui vão perceber a proposta de Orlando e vão jantar com o então treinador. Quem era o então treinador, Ricardo? Um jovem. O Sr. Glenn. O Sr. Glenn Doc Rivers era o treinador dos Orlando Magic. E no jantar, Doc Rivers explicou o projeto, disse o que é que queria fazer uma grande equipa, os Orlando Magic, uma equipa que tinha tido ali aquela fase de Shaquille O'Neal e Penny Hardaway, mas depois com a saída dos dois não se estava a encontrar e agora era a altura para explodirem na cena da NBA com Tim Duncan e Grant Hill. Tudo certo, até que Tim Duncan, aliás, aqui já vi as 2 versões serem contadas. Já vi a versão de que foi a namorada, a então namorada de Tim Duncan que fez a pergunta, mas o Grant Hill conta que foi o próprio Tim Duncan que fez a pergunta. Portanto, aqui há este mistério. E, portanto, o próprio Grant Hill, quando conta a história, ele diz que estava lá, mas no podcast que eu ouvi do Grant Hill a falar sobre isso, ele fala de namorada, ter sido a namorada a perguntar. Sim, mas também ele já vi noutros sítios ele dizer... exatamente, o próprio Grant Hill uma vez, quando ele estava com a Rachel Nichols ainda na ESPN, ele contou que foi ele, mas pronto, não interessa. Alguém pergunta, olha, e nas viagens, quando a equipa vai jogar fora e viaja, as namoradas ou as famílias dos jogadores podem viajar no avião da equipa? E o Doc Rivers disse aparentemente muito forceful, que não, que é uma business trip e que não há cá famílias nem namoradas porque os jogadores têm que estar concentrados. E Tim Duncan levou aquilo tão a peito que esse foi o momento em que ele decidiu não ir para Orlando, sendo que pouco depois ele reuniu também com David Robinson e Greg Popovich, que obviamente também fizeram o seu pitch para o manter. Não só reuniu, eles foram até às Ilhas Virgens. Exatamente. Ter com ele, conhecer o sítio de onde ele vinha, portanto foram bastante persuasivos, certamente. Exatamente. Mas pronto, o que é que eu fiz aqui? Qual é que era o cenário alternativo? Se Tim Duncan... Se Doc Rivers tem dito a Tim Duncan, sim, a tua família, toda a tua família, pais, mães, primos, cães, gatos, podem todos viajar. Portanto, o que é que teria sido da NBA se Tim Duncan tem ido em 2000 com Grant Hill para os Orlando Magic, Ricardo? E portanto, o cenário que eu tracei aqui foi, portanto, eles assinam, e eu aqui, porque eles depois fizeram uma troca por Tracy McGrady com outros jogadores, portanto eu vou assumir que eles conseguiram juntar aqui o Big Three, Tim Duncan, Grant Hill e Tracy McGrady. Portanto, olhando para o Oeste, entre 2001 e 2003, sem Tim Duncan, os Spurs não conseguem ganhar aos Lakers em 2003 e, portanto, os Lakers vão às finais novamente contra os Nets e fazem o 4º título consecutivo. Parece mais ou menos aceitável, não é, Ricardo? Sim, parece-me que faz sentido. Em 2004, os Pistons são campeões na mesma, mas em 2005 foram campeões quem? Os San Antonio Spurs. Exatamente. Portanto, em 2005, Orlando vai à final, já não vai à final contra os San Antonio Spurs, vão à final eventualmente com os Dallas Mavericks desta vida, e os Orlando Magic são campeões, Ricardo. Portanto, Tim Duncan ainda assim ganhou um título em Orlando. Coisa que nunca aconteceu, os Orlando Magic nunca foram campeões na história da NBA. É verdade.
Em 2007, Ricardo, LeBron James elimina Orlando, vai às finais da NBA, mas já não tem que jogar contra os San Antonio Spurs. Portanto, LeBron James ganha um título em Cleveland. Quer isto dizer que ele já não sente a necessidade de ir para Miami. Mas é. E em 2014, Ricardo, quem é que foram campeões? Os Spurs. Já não são os Spurs. Esses cenários alternativos, apenas alterados por causa de um evento, mas do resto tudo se mantém igual. Tudo se mantém igual. Os Spurs não vão às finais da NBA em 2014, mas os Miami Heat também não. Porquê? Porque não tem LeBron James. E, portanto, LeBron James ganha os títulos jogando nos Cavaliers. Portanto, LeBron James, um herói em Cleveland, depois de ter 2 vezes já arrancado o coração daquela cidade e atirado ao lixo. Portanto, o que é que tu achas, Ricardo? Achas que ele fez bem o Tim Duncan em continuar em San Antonio? Eu acho que fez muito bem, porque o Tim Duncan é o protótipo de estrela que encaixava na perfeição na ideia do Greg Popovich, e foi o facto de ter uma estrela assim tão anti-vedeta que permitiu que toda a gente pudesse fazer sacrifícios e aceitar papéis menores. O Ginobili, que seria titular provavelmente em todas as equipas da NBA, aceitava sair do banco de suplentes porque a estrela da equipa, quando levava na cabeça do Greg Popovich, levava mesmo a sério e toda a gente tinha que aceitar o seu papel. Portanto, eu acho que ele fez muito bem, porque dá-nos esta memória coletiva muito querida de termos os Spurs com todos esses títulos, e deixa-nos este legado todo do Popovich, do Duncan, do Tony Parker, do Ginobili. É que Tim Duncan... É que ele marca aquela... Quer dizer, antes de Tim Duncan, os Spurs não têm propriamente uma história... Era uma equipa. Era uma equipa. Mas não deixa de ser interessante, porque realmente, eu sei que, por exemplo, um dos teus cenários também tem a ver com Grant Hill. Mas esta equipa de Orlando estava amaldiçoada logo à partida, porque eles conseguem Grant Hill e Tracy McGrady, mas o Grant Hill nunca está saudável. Não conseguem Tim Duncan, portanto só sobrou o Tracy McGrady, que teve os seus melhores anos do ponto de vista individual em Orlando, onde foi até melhor marcador da liga pelo menos uma vez. Antes dele próprio começar a ter lesões, só que a equipa ficou o plano era tão perfeito, mas descambou por todos os lados, e de repente aquela equipa de Orlando era um one-man show completo. Ricardo, tu certamente lembras melhor que eu, aquela equipa de Orlando era Tracy McGrady, e as pessoas falam muito do LeBron James levar uma equipa às finais com a bunch of randoms, e Tracy McGrady foi se calhar ainda mais gritante do que o LeBron James em Orlando. Também não teve tanto sucesso, né? E daí a carreira do Tracy McGrady ter ficado tão... Eu acho que ele nunca sequer chegou a jogar segunda ronda, não é? De playoff, só depois já veterano naquela equipa do San Antonio Spurs em 2014, não é? Pois, à boleia, é possível. Pois é. O que é que eu te posso dizer? Queres que pegue já na linha do Grant Hill para fazermos esta passagem? Epá, eu não imaginei cenários alternativos. Eu, de facto, fui revisitar as histórias. Eu achei que tu querias fazer aqui um episódio de memória, de recordar aqui alguns episódios que marcaram a história da NBA e os grandes ICs da liga. Há muitos ICs, não é? Por exemplo, um que seria muito óbvio era trazer para aqui o Derrick Rose e a sua lesão, e aquilo que poderia representar para os Chicago Bulls terem, depois dos anos de Jordan, terem ali uma segunda figura que os tornaria relevantes, porque ele foi o MVP mais novo de sempre. Mas trago 3 cenários, trago 3 momentos do What If, e um deles é de facto as lesões do Grant Hill. Comecemos pelos factos. Portanto, quando acaba a época 99-2000, precisamente daquela que tu fazias referência, o Grant Hill, que vinha de uma época com 26 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências de média, lesiona o tornozelo esquerdo. O staff médico dos Detroit Pistons diagnosticaram uma contusão óssea, mas na verdade ele fez o chamado bone bruise. Exatamente, ele fez uma fratura. E portanto, ele jogou esses playoffs com uma fratura. E fê-lo, ele estava com dores, mas fê-lo porque ele era criticado por algumas pessoas, porque ele estava prestes a entrar na free agency. E Detroit, não é? Detroit contra Miami. Detroit-Miami, exatamente. Detroit-Miami. E portanto, ele joga para evitar que lhe apontassem o dedo que estaria a poupar-se para a free agency. Sim. A verdade é que ele saiu a meio do jogo 2, Detroit levou 4-0,
E no verão desse ano, é feita a sign-in trade e ele vai para Orlando. E por isso tu dizias que os Orlando Magic queriam juntar o Grant Hill ao Tim Duncan. E portanto, com esse sign-in trade, que vem na sequência da lesão, portanto Detroit sabia o que é que tinha ali, fazem o sign-in trade e Detroit recebe nessa troca o Chucky Atkins e sobretudo o Ben Wallace. O Ben Wallace, que viria a ser 4 vezes Defensive Player of the Year e uma das grandes figuras do título de 2004. Portanto, mas depois, em Orlando, primeiro ano, Grant Hill joga 4 jogos, no segundo ano joga 14 jogos, no terceiro ano joga 29 jogos e no quarto ano não joga. Em 2003 faz a cirurgia e esta cirurgia foi uma cirurgia para partir o tornozelo e realinhar o tornozelo com a perna. Portanto, imagine-se o tipo de lesão que ele tinha ali para ser necessário este tipo de operação. Ele depois disso, na recuperação dessa operação, teve convulsões, teve uma semana internado, andou 6 meses a antibióticos e o Grant Hill esteve há poucos meses no podcast do Vince Carter e do T-Mac, precisamente, e disse que foram cometidos vários erros na gestão daquela lesão. Ficou com a sensação de que a comunidade médica não o tratou muito bem. E disse uma coisa que é por isso que eu trago este what if, porque o Grant Hill sempre disse, e reafirmou mais uma vez, que sempre que ele entrava em campo, mesmo contra o Michael Jordan, ele sentia sempre que era o melhor jogador dentro das 4 linhas. E era de facto um jogador que fazia um bocadinho de tudo, e dos poucos que podia de facto olhar o Jordan nos olhos e tentar competir ali naquele duelo direto. Portanto, foram 4 anos de lesões, ele acaba por perder a confiança no próprio corpo, fez 47 jogos em 4 temporadas, um contrato de 93 milhões, ia ser a cara da liga depois do Michael Jordan. E pronto, é verdade que ele voltou a ser All-Star em 2005 e teve uma segunda vida em Phoenix, embora muito longe do protagonismo que tinha ou que se antecipava em Detroit. E aqui fica o e se. É que sem essa lesão não há Detroit Pistons de 2004 com o Ben Wallace, que foram campeões da NBA, com o Chauncey Billups, com o Ben Wallace. Mas haveria uns Pistons com um Grant Hill que tinha tudo para ser a cara da liga. Que Pistons seriam esses? Porque com esta lesão que provocou o sign and trade e a ida do Ben Wallace para Detroit, foi essa equipa de 2004 que acabou por rebentar os Lakers. É verdade. Não é? Que acabou... E que tu vais falar também. E que eu vou falar mais à frente. Mas deixa-me só... tu também vais falar. Mas vamos aqui vamos assumir que Grant Hill queria ir para Orlando. Portanto, Grant Hill teve 6 anos em Orlando. Vamos colocar aqui só o cenário que Grant Hill foi para Orlando e jogou com Tracy McGrady. Estes são os resultados nos playoffs dos Orlando Magic. Primeiro ano, onde o Grant Hill só jogou os 3 ou 4 jogos, perdem 3-1 com Boston. Exato, as séries ainda eram a melhor de 5 naquela altura. No segundo ano, vão outra vez ao playoff. Portanto, não se esqueçam que estão só com Tracy McGrady. Vão outra vez ao playoff. Aliás, não, no segundo ano nem vão ao playoff. Não, vão ao playoff, perdem com Charlotte. Também na primeira ronda. No terceiro ano, vão ao playoff, perdem com o Detroit, que tem Ben Wallace. Já tem Ben Wallace. Depois, voltam a ir... Depois não vão ao playoff, exatamente. Depois... voltam a não ir ao playoff e no último ano do Grant Hill também não vão ao playoff. Eu vou assumir que nestes anos em que eles perdem sempre na primeira ronda, pelo menos 1 ou 2 destes anos, com Tracy McGrady e Grant Hill, se calhar não perdem na primeira ronda, se calhar vão até ao fim e avançam mais um bocadinho e se calhar até ganham aquela equipa dos New Jersey Nets. Portanto, é um momento interessante porque não só ajudou a construir a identidade de Detroit, que é campeã em 2004, como ajudou a afundar uma equipa de Orlando que, se calhar, a malta mais jovem que possa estar a ver o podcast pode não se lembrar, mas o Tracy McGrady era uma coisa fora do normal. Imaginem o Kobe Bryant, mas com mais 6 ou 7 centímetros, não é? Tal e qual, era isso mesmo.
Muito bem, muito bem. Ele fazia um bocadinho tudo, era uma máquina ofensiva. E o Grant Hill é uma pena porque era um jogador bastante à frente do seu tempo, era um jogador capaz de lançar, de passar, de defender múltiplas posições. Ele de facto não tinha grandes pontos fracos, não era um lançador exterior por aí além, mas era alguém que de facto fazia tudo muito bem. E foi uma pena. Basta ver que naquela equipa dos Phoenix Suns, portanto, já depois ou já na reta final, já saiu até o Mike D'Antoni, portanto, já ali os resquícios do 7 Seconds or Less, eles ainda vão a uma final de conferência, na altura com os Lakers, eu já não sei se é 2009, se é 2010, e o Grant Hill era uma das figuras daquela equipa, e sem saltar, porque ele já não conseguia saltar, aquilo era um jogo já só de inteligência, digamos assim. Muito bem, olha, eu tenho aqui um outro cenário. Este cenário é engraçado, porque eu não sabia disto, ouvi isto num podcast recentemente e achei muito curioso, e eu confesso que não fazia a menor ideia desta história na altura. Portanto, todos nós sabemos que os Boston Celtics fizeram a mítica troca com os Brooklyn Nets, já toda a gente debateu, a troca que permitiu a ida de Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry de Boston para Brooklyn. E do outro lado as tais escolhas de primeira ronda, as trocas, as swaps que permitiram aos Celtics ter Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum e depois ainda irem buscar o Kyrie Irving com uma dessas picks. Porém, Ricardo, isto tudo esteve em risco porque Kevin Garnett, naquela altura, estamos a falar em 2013, Kevin Garnett tinha uma no trade clause. É verdade. Eu não sabia disto. Era um de 4 jogadores Exatamente. com no trade clause. Ele, o Dirk, o Duncan e o Kobe. E Kevin Garnett não queria ir para Brooklyn. Pois não. Kevin Garnett queria ficar, e é aqui que entra mais uma vez a visão de Doc Rivers, Ricardo, porque ele reza a lenda que Doc Rivers e Paul Pierce fecharam Kevin Garnett numa sala ou numa casa e convenceram-no a aceitar a troca, a revogar a sua no trade clause e a ir para os Nets. Portanto, o Doc Rivers aqui ajudou bastante, aqui ajudou bastante os Celtics. Portanto, Kevin Garnett vai então, toda a gente sabe o que é que aconteceu. O cenário que eu trago é se Kevin Garnett não abdica da troca, Ricardo. Se calhar Nemias não estava nos Celtics, já pensaste nisso? Já pensaste nisso? Não tinhas pensado nisso? Portanto, se Kevin Garnett não aceita, provavelmente os Nets não fazem a troca por Paul Pierce nem por Jason Terry, portanto os Nets vão ter que se virar para outro caminho. Estamos a falar dos Nets que tinham na altura Deron Williams e Brook Lopez, mas a linha mais interessante é olhar aqui para os Celtics, porque os Celtics vão ficar naquele limbo de a equipa ainda tem Kevin Garnett, tem Paul Pierce, já não tem Ray Allen, portanto vai ser curta para combater as novas potências que estão a aparecer. Ainda havia Miami, portanto vamos aqui assumir que vão entrar aqui num rame-rame de nem são maus o suficientes, nem são bons os suficientes. Não tem a escolha que lhes deu Marcus Smart, não tem a escolha que lhes deu Jaylen Brown, não conseguem ter Jason Tatum, portanto o título, Ricardo, de 2024 não existia. Não existia. Seria de outra franchise. Era de Luka Doncic, meu amigo. Era de Luka Doncic. Claro. Portanto, Luka não estava nos Lakers hoje. Provavelmente. Mas LeBron estava nos Lakers. Sim. O curioso, o Kevin Garnett aceitou abdicar da cláusula na noite do draft de 2013, porque foi nessa altura que aparentemente o Paul Pierce o convenceu e os Nets garantiram a totalidade do terceiro ano, que era também uma coisa que ele exigia, eram 12 milhões na altura. Mas o curioso, quando eu fui espreitar o que é que se tinha passado neste ano com o Kevin Garnett, é que uns meses antes, no trade deadline, em fevereiro, Boston e os Clippers tiveram quase um negócio fechado. Não sabia que disso. enviaria o Kevin Garnett para os LA Clippers por Eric Bledsoe e DeAndre Jordan. É lá. E foi por ele ter no trade clause que ele recusou liminarmente ser trocado para Los Angeles. Ele que dizia I bleed green, I'll die green. Exatamente. A frase é If it's up to me, I'm going to live and die green. Yeah. E depois lá lhe disseram que ele é que mandava, porque tinha a no trade clause, portanto podia fazer. Porque antigamente a no trade clause, Ricardo, era diferente. Agora é 10 anos e tens de estar 10 anos na mesma equipa, mesmo que seja intercalado.
Não, não pode ser 10 anos, porque o LeBron tem no trade clause e ele não teve 10 anos em Los Angeles, portanto se calhar vi isto mal. Mas antiga, não sei se ainda é agora aqui, tenho que ir descobrir, antigamente era pelo menos 8 anos de liga e 4 anos consecutivos na mesma equipa. Não sei se há alguma no trade clause agora. Não sei se há. O Luke Cornett tinha quando estava em Boston, depois quando foi trocado para San António, trocado não, assim, tinha, assim, já não tinha. Não, tinha implícita, tinha no trade clause implícita. Mas verdadeira, tinha o Bradley Beal, que já não tem esse contrato. E tinha o LeBron. O LeBron também já não tem esse contrato. Não sei se o LeBron. Damian Lillard. Damian Lillard. É? Damian Lillard tem no trade clause. Ok. Quando o Damian Lillard volta para Portland, ele assina uma no trade clause. Mas as consequências desse negócio, portanto, 2014 a pick 17 deu o James Young, que ninguém sabe quem é. 2016, pick número 3 deu o Jaylen Brown, que os adeptos de Boston veiaram, é verdade. E agora está tudo a chorar. Em 2017 fez a swap, Boston ficou com o número 1 overall, que depois trocou com Philadelphia, e uma future first, foi o que deu o Jason Tatum. E em 2018, a pique de 2018, meteram na troca que levou o Kyrie Irving. Que foram buscar o Kyrie Irving com Cleveland. É verdade. Eu já não lembro quem é que Cleveland escolheu. Colin Sexton. Sexton, exatamente. Diz muito. Muito bem. Colin Sexton, lenda dos Lakers. Sim. O Colin Sexton é engraçado, que chega aos plantéis quando o LeBron sai. Tu te lembras quando... Portanto, o Colin Sexton é draftado pelos... É o carro vassoura. Nunca viste o vídeo quando o Colin Sexton é escolhido pelos Cavaliers e é entrevistado. Vou assumir que é por alguém da ESPN. E na altura não se sabia o que é que ia acontecer com o LeBron James, né? Se ia continuar em Cleveland ou não. E o Colin Sexton dá ali um apelo a dizer: LeBron, eu estou cá, let's do it, we can do it. Portanto, o Colin Sexton estava a desafiar o LeBron para ficar e aparentemente era ele a peça que faltava para Cleveland bombar. Ora, LeBron James não foi persuadido por Colin Sexton e foi para os Lakers. Agora Colin Sexton foi para os Lakers e LeBron também não foi persuadido e saiu. Portanto, aqui uma história muito engraçada. Ora bem, Kevin Garnett então... É uma pena, os Lakers estiveram tão perto de conseguir o Kevin Garnett, sabias, Ricardo? Kobe e Kevin Garnett tinha sido uma coisa brutal. Muito bem, qual é que é o teu segundo... Inacreditável. Qual é que é o teu segundo ano? Olha, vamos continuar a falar também um bocadinho dos Nets, mas noutra perspectiva. Um grande arif, é a morte do Drazen Petrovic. O Drazen Petrovic, para quem não se lembra... Foi num acidente, não foi? Foi. Já vou recordar para quem não sabe ou quem não está recordado. Ele foi draftado em 1986, na terceira ronda, na posição 60, hoje seria a última da segunda ronda, na altura havia menos equipas, posição 60, e foi escolhido pelos Portland Trail Blazers. No entanto, ele só chegou à NBA 3 anos depois, em 1989. Ainda assim, em Portland, ele estava atrás da rotação num backcourt que tinha muito talento. Tinha o Terry Porter era o base, o Clyde Drexler era o shooting guard, o Danny Ainge era o base suplente, portanto havia muito talento em Portland e, portanto, nos primeiros jogos de 1990, nos primeiros 38 jogos, Portland ficou em banco, Portland deixou o Petrovic no banco em 20 jogos, portanto mais de metade dos jogos ele estava no banco e, portanto, ele pediu uma troca. E em janeiro de 91 o Petrovic foi trocado. Houve uma troca com 3 equipas. Portland ficou com o Walter Davis e os Nets receberam o Drazen Petrovic. Em New Jersey, o Petrovic fez na sua primeira época a jogar apenas 20 minutos. Fez 13 pontos a jogar apenas 20 minutos, mas depois na sua segunda época faz 21 pontos por jogo e a lançar, atenção, 44,4% de 3 pontos. Segundo da NBA, quem é que era primeiro? Já não me lembro. 123 triplos em 277 tentativas. E no terceiro ano dos Nets, isto foi uma evolução meteórica. Portanto, primeiro ano jogou apenas 43 jogos, no segundo faz 21 pontos com 44% de 3, e no terceiro ano faz 22 pontos por jogo e foi All-NBA Third Team. Ele é All-NBA na sua terceira época nos Nets, que termina no verão de 93. Ora, nesse verão,
ele foi jogar pela seleção e a seleção voltou de avião e ele não quis voltar de avião. Quis ir de carro porque queria passar na Alemanha. Ele ia a ser conduzido, ia no lugar do passageiro e sofreu um acidente gravíssimo, chuva, ia como passageiro e foi contra um caminhão que estava atravessado na estrada e teve morte imediata. Tinha 28 anos, teve morte imediata. Ele lançava 44% de 3 pontos, num ano em que a Liga ainda nem sabia muito bem o que é que havia de fazer com a linha de 3 pontos, não é? Era uma coisa que não se percebia muito bem como é que se podia usar aquilo a favor das equipas, mas basicamente ele era um lançador do século XXI que estava a jogar em 1992, portanto estava completamente desenquadrado em relação à sua época. Há uma história curiosa, 2 semanas antes dele morrer, o Petrovic estava zangado com o front office dos Nets e ameaçou, disse aos jornalistas que provavelmente ia aceitar uma proposta de 2 anos para jogar na Grécia e ia sair da NBA. Ou seja, há aqui um Arif dentro do Arif, porque ele podia ter saído da NBA por vontade própria. Ele faz 30 pontos num jogo de qualificação na Polónia e em vez de voltar com a equipa decidiu fazer o tal desvio pela Alemanha e foi aí que morreu. Ele chegou à NBA com 25 anos, saiu da NBA com 28 anos e ainda hoje se fala muito dele. Ele tem uma eficiência brutal. Há aqui neste Arif, enfim, não dá para adivinhar o que é que podia ter sido a carreira dele. Toda a gente, há muitos depoimentos de grande respeito em relação ao Drazen Petrovic, mas eu trago apenas o do Michael Jordan. O Michael Jordan, vários anos depois, disse que gostava muito de jogar contra o Drazen porque via nele um competidor tal e qual como ele era super competitivo. E o Jordan dizia que quando estava a jogar contra o Drazen nunca o via nervoso, que ele atacava especificamente o Jordan, não fugia do Jordan, ia para cima dele. E isso para o Jordan era um sinal de grande respeito e de ser um competidor. Na cadeia de consequências aqui da morte do Petrovic, bem, em primeiro lugar, os Nets acabaram por se desfazer por completo, não é? Os Nets tinham o Kenny Anderson, que era o base, o Derrick Coleman, que era o extremo poste, 2 canhotos, e o Petrovic, era uma bela equipa na altura. E sabes quem é que tinham? Já para fazer a ponte para o teu último. Nesse plantel estava Sam Bowie. Pronto, vamos falar dele daqui a pouco. Mas para mim, se calhar, uma das consequências pouco faladas da morte do Petrovic é que ele era a prova de conceito que os europeus podiam vingar na NBA. Antes dele, se calhar os europeus eram aqueles postes desengonçados que não tinham muito sucesso. E ele abriu a porta... E olha que naquela altura nem estou bem recordado quem é que seriam, não é? Os europeus naquela altura. Será que o Sabonis talvez já, não? O Sabonis entrou na NBA já no fim da carreira, quer dizer, com 30 e muitos anos. Mas ele acaba por abrir a porta de certa forma para os Toni Kukoc, os Vlad Divac, os Stojakovic, o Nowitzki, Ginobili, enfim, tudo não americanos. Não são não apenas europeus, mas não americanos. E a questão é se ele vive mais 10 anos... e mostra de uma forma mais continuada que um jogador não americano pode ter este nível de sucesso e ser All-NBA e ser um jogador de topo da liga, será que esta vaga recente de não americanos que têm chegado à NBA não tinha chegado mais cedo à liga? Talvez. Aqui depois também teve muito, não só teve a ver com ele, mas também com depois a participação dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 92, também abriu muito ali as portas, muitas das duas coisas conjugaram-se, ele morre no ano a seguir. Sim, esta equipa dos Nets era interessante. Nós há muitos anos fizemos um draft de europeus e eu lembro-me de que a minha primeira escolha foi ele. Porque na altura tinha acabado de ver um vídeo qualquer que andava a correr na altura de um documentário sobre ele e eu tinha visto e tinha ficado mesmo impressionado. Não conhecia muito bem a história, sabia quem tinha sido, mas na altura foi quando eu fiquei um bocadinho mais ligado à história dele e ele teria sido... É engraçado porque ele já chega tarde à NBA e agora as carreiras são um bocadinho mais longas do que eram nos anos 90, portanto o impacto dele nunca teria sido muito longo na liga. Mas não deixa de ser interessante que em 3 anos ele fez realmente, ainda hoje é muito recordado. Bem, o meu último what if, este eu tinha que fazer, não é? Que é em 2004, quando os Lakers perdem com
com os Detroit Pistons e já não era possível salvar a relação Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. O que é que teria acontecido se os Lakers, em vez de trocarem Shaq, tivessem deixado ir Kobe embora? Porque há aqui uma coisa interessante que é Kobe era free agent nesse ano. E fez opt-out. E fez opt-out, exatamente. E o próprio já o disse, até curiosamente numa conversa com o Shaquille O'Neal, num daqueles players with players, o Kobe disse que já estavam a ver casas em Chicago, já estavam a ver escolas para para a filha, acho que ainda era só uma na altura, em Chicago, portanto ele ia para Chicago e os Lakers, a não ser que conseguissem ali uma sign and trade, mas provavelmente ele iria embora como free agent para Chicago. Se os Lakers, portanto, o Shaquille O'Neal, é importante dizer isto, o Shaquille O'Neal tinha 32 anos já na altura, já não era o mesmo Shaquille O'Neal há 3, 4 anos, portanto, já se notava, ainda não era gritante como depois foi, se calhar a seguir ao segundo ano, ao terceiro ano de Miami, mas já se notava que já não era o mesmo Shaq e, portanto, entre 2004... portanto, a troca, Shaquille O'Neal foi para Miami e os Lakers receberam Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant e uma escolha de primeira ronda. Lamar Odom, que depois viria a ser muito importante nos títulos de 2009 e 2010. Porém, Ricardo, os Lakers não ganham os títulos de 2009 e 2010, porque Shaquille O'Neal teria 36 anos naquela altura. Portanto, os Lakers não têm esses 2 títulos. Sabes quem é que tem os 2 títulos? Os Orlando Magic seria Orlando e os Boston Celtics. Gandhi, não é? E o Dwight Howard seria campeão, não é? Exatamente. E os Boston Celtics seriam campeões. E os Miami Heat, Ricardo, não têm o título de 2006. Porque não tem Shaquille O'Neal. Portanto, Dirk Nowitzki tinha sido campeão 5 anos mais cedo. Já viste? Já tinha 2 títulos. Se calhar agora já era o maior europeu de sempre. E agora há dúvidas se ele é o maior europeu de sempre ou não. Quem achas que é o melhor europeu de sempre, Ricardo? Eu acho que ainda temos que dar respeito ao Dirk Nowitzki, que é o 6º melhor marcador. 6º ou 7º, acho que o Kevin Durant já ultrapassou. 7º melhor marcador da história da NBA. E acho que isso merece muito respeito. Ganhou um título, foi Finals MVP. É verdade que Giannis tem um belo caso, o Jokic tem um excelente caso. Há aqui jogadores que têm excelentes casos, mas vamos respeitar um bocadinho a história e continuar a dizer para já que o Dirk Nowitzki é o melhor europeu de sempre. Eu acho que já tenho que dar. Se calhar já não é. Eu tenho que dar a Jokic já. É o Jokic, não é? Já está acima. Já está acima. É verdade. Por causa dos MVPs. Por causa dos MVPs. Sim, são quê? Tem 4 já? Não. Tem 2. Tem 2. Devia ter 4. O Giannis também tem. Devia ter 4 seguidos. É verdade. Aliás, o próprio Giannis, se pensarmos que ele já tem até um prémio de defesa do ano e Most Improved, se não estou em erro. Em termos de achievements tem mais coisas. Tem mais coisas, é verdade. Dirk Nowitzki tem os pontos, é verdade. E tem e o Dirk Nowitzki tem o impacto no jogo. E o Jokic também tem, mas o Dirk foi o primeiro stretch big, assim a sério. Ajudou a mudar o jogo, não é? Tal como o Steph ajudou a mudar o jogo na forma como se lançava, com um alcance que podia ir até ao meio campo. O Nowitzki foi o primeiro big, não foi o primeiro, mas foi aquele que o fez de forma mais consistente, de poder vir cá para fora lançar e de facto a equipa, o basquetebol a nível mundial passar a ser jogado apenas só com um poste ali durante muito tempo, não é? E não é só isso, o Dirk, o lançamento do Dirk é mítico, não é? O LeBron, por exemplo, volta e meia usa aquele lançamento que é da retaguarda com o joelho no ar, que é absolutamente indefensável. Sim, o Kevin Durant, há muitos jogadores que respeitam e que tentam mimetizar esse lançamento icónico. Portanto, vamos aqui. Lakers ficam com o Shaq, portanto, não vão buscar Pau Gasol em 2008, não ganham os títulos de 2009 e 2010. Os Miami Heat não recebem Shaquille O'Neal, a equipa fica com Dwayne Wade e com as peças Caron Butler, Lamar Odom, mas frente a Detroit, Shaq foi muito importante naquela altura, não são campeões em 2006. E agora vamos aqui, porque Kobe Bryant saiu e foi para Chicago. Portanto, Kobe Bryant no auge da sua carreira, 25, 26 anos, vai para Chicago. Chicago tinha Tyson Chandler, Kirk Heinrich, Eddie Curry. Portanto, com Kobe Bryant, ganham aqui uma importância. Que seria depois do Jordan, o Kobe em Chicago. Porém, Ricardo, não sabemos o que é que vai acontecer. Provavelmente Chicago aqui vai buscar alguém, se calhar até o próprio Pau Gasol, quem sabe, não é? Porém, há aqui um senão, é que Derrick Rose não vai para Chicago. Exatamente. Porém, Ricardo, agora vem-me à cabeça, Derrick Rose não é treinado por
Tim Thibodeau, portanto, nunca se lesionaria. Ou seja, Tom Thibodeau não o tinha dentro do campo naquele mítico jogo contra a Atlanta já decidido. Filadélfia. Não é Atlanta? Filadélfia, o Iguodala, Filadélfia. Tenho ideia que é Filadélfia. Achava. Não, é Atlanta, Ricardo. Olha, vamos confirmar. Tenho ideia que o Iguodala e o Jrue Holiday estavam em campo. Tenho ideia. Pronto, não estaria em campo. Lesão. Agora, eu por acaso acho mesmo que é Atlanta. Porque eu acho que é um jogo de playoff, não é? É um jogo da primeira ronda dos playoffs. É Filadélfia, estás toda a razão. Estava mesmo convencido que era Atlanta. Tenho ideia do André Iguodala lá no campo. Portanto, o Derrick Rose estava agora a bombar. Muito bem, Ricardo, qual é o teu último? Olha, é curioso falares de Chicago porque vamos falar também de uma lenda de Chicago, apesar desta história ser sobre os Portland Trail Blazers. Vamos recuar até uma altura em que eu tinha 4 anos de idade, estava quase a fazer 5 aninhos, junho de 1984, um draft que tinha muito talento, e um draft em que os Houston Rockets tinham a primeira escolha do draft, e com ela escolheram Hakeem Olajuwon, para mim o melhor posto da história da NBA. Não, o melhor posto que eu vi jogar, porque não vi jogar alguns. Com a segunda escolha, os Portland Trail Blazers escolheram Sam Bowie. Um gigante. Um gigante também, um poste. Os Chicago Bulls tinham a terceira escolha e ficaram com Michael Jeffrey Jordan, que vem em setembro a Lisboa para discursar aí numa conferência. É verdade. E o Sam Bowie não vem, nem o Hakeem Olajuwon. Mas o Jerry Seinfeld vem. Pois é verdade. Bilhetes que tens que vender, não é um rim, são os dois. Não, vou dizer um sacrilégio, não sou particularmente. Não és grande fã de Seinfeld. Só, okay. Está um bocadinho escuro porque eu esqueci-me de ligar ali a luz. Mas pronto. Ora bem, Houston escolher Hakeem foi aceite de forma tranquila. E ganharam 2 títulos. Hakeem era um grande talento, ganharam 2 títulos, enfim, normal. Portland escolheu Sam Bowie. Ora, Portland escolheu Sam Bowie porquê? Porque Portland já tinha o Clyde Drexler no backcourt e precisava genuinamente de um poste, desde a saída do Bill Walton, que os tinha deixado ali órfãos de uma grande... E nessa altura os postes tinham muito mais valor que os guards. É verdade. O Sam Bowie, com lesões, em 5 épocas, em Portland jogou 139 jogos combinados. Nas 5 épocas. Agora, há uma história deliciosa que não é confirmada oficialmente, mas disse que o Bobby Knight, que tinha treinado o Michael Jordan a caminho dos Jogos Olímpicos de 1984, nos Trials, era amigo de longa data do GM dos Portland Trail Blazers da altura, um senhor chamado Stu Inman, e que o Bobby Knight ligou ao GM dos Blazers a implorar-lhe para escolherem o Michael Jordan porque nunca tinha visto nada assim na sua vida. E o GM dos Blazers respondeu que eles precisavam era de um poste porque já tinham o Clyde Drexler. E o Bobby Knight terá dito, então metam o Michael Jordan a jogar a poste. Acho que a conversa terá sido assim. Agora, também há uma segunda camada desta história que quase ninguém conta. Aparentemente, os Chicago Bulls também não queriam o Michael Jordan. Eles andavam, também eles, atrás de um poste. Também eles preferiam o Hakeem Olajuwon ou o Sam Bowie. Tentaram trocar, depois deles os dois serem escolhidos à frente, tentaram trocar a pick número 3 e chegaram a ter algumas conversas exploratórias para ir buscar o Jack Sikma, imagina, ou o Tree Rollins. Só que era preciso juntar uma terceira equipa para o negócio se fechar e não conseguiram juntar a terceira equipa. Ninguém queria o Michael Jordan, aparentemente, e Chicago acabou por ficar com ele porque não se conseguiu livrar da pick número 3. Depois disso, 6 títulos da NBA. Portland não ganha um título desde 1977, portanto, 7 anos antes deste draft, ainda na altura do Bill Walton. Na altura do Bill Walton, sim. Exatamente. O Sam Bowie era um bom jogador. Ele fez médias de 10 pontos, 9 ressaltos e quase 3 abafos como rookie, na época de rookie. O Sam Bowie era gigante. E atenção, porque eu só vi vídeos, mas diziam que era um ótimo passador. Portanto, era um protótipo de poste moderno. Aqui a questão é o eterno debate de escolheres fit ou escolheres talento, não é? Portland escolheu o fit, foi buscar o poste. O que é que seria uma equipa de Portland
com Clyde Drexler e Michael Jordan. E Michael Jordan. Podia continuar a bater na parede dos Lakers ou dos Celtics dos anos 80, não é? Que eram equipas fortíssimas, tinham ali dominavam aquela década e se calhar não conseguiriam fazer nada de extraordinário. Agora que de facto é um grande e se Portland, atenção, Portland escolheu o Drazen Petrovic e mandou-o embora, escolheu o Sam Bowie e não teve o Michael Jordan. O Sam Bowie, que depois terminou a carreira ao serviço dos Lakers em 95, já todo arrebentado, é verdade. Há vídeo... O Sam Bowie conta uma história de que quando fazia exames médicos e lhe batiam com um martelinho, era oco, não é? Na perna, ele dizia que não sentia nada, mas ele dizia que sentia dores insuportáveis. Pois, há vídeos dele, já aparentemente ele terá havido qualquer coisa com os exames médicos dele, e terá havido ali, alguém mentiu, não sei se foram os empresários, eu vi recentemente uma história sobre isso, onde alguém terá ocultado que ele estava lesionado no joelho. E portanto ele andou a jogar muito tempo com uma lesão no joelho sem os Blazers saberem, e os Blazers só se terão apercebido porque começaram a ver a forma como ele corria, começou a ficar diferente e os Blazers começaram a estranhar, e então é que depois ele sofre uma lesão, e aí é que os Blazers se apercebem realmente que ele jogou não sei quanto tempo, mas muito tempo mesmo, com uma lesão no joelho. Eu não sei ao certo qual era a lesão, mas quem vê vídeos dele a correr para a frente e para trás é absolutamente, tu notas que ele está em claro sofrimento, Para quem segue o futebol, a forma dele correr faz-me lembrar o Jackson Martínez quando estava no Portimonense, já depois daquelas 1000 lesões no tornozelo, era igual, ou seja, cada vez que ele punha o pé no chão tu vias que ele estava em sofrimento, e o Sam Bowie era igual. Pois, Portland, se tem ficado com o Michael Jordan e se tem ficado com o Drazen Petrovic, meu amigo, hoje não teríamos Tom Dunhan à frente da organização. Pois é. Nós estamos a gravar isto a 27 de julho, eu espero que Portland ainda esteja lá. Eu espero que Portland ainda esteja lá. Os Kansas City Trail Blazers. Os Kansas City Trail Blazers. Olha, e o Damian Lillard também no trade clause, não se esqueçam disso. Ora bem, muito bem, grandes what-ifs. Olha, qual é que achas que, de história moderna, recente, nos últimos 5 anos, qual é que achas que daqui a 10, 20 anos vamos olhar como o maior what-if desta altura? Eu tenho, o que me veio à memória é se Joel Embiid consegue pelo menos 1, 2, 3 anos saudável. Sim, Joel Embiid manter-se saudável é interessante. Deixa-me pensar. Foi assim um bocadinho on the spot, né? Foi. Estou aqui a pensar mais coisas. Se o Ray Allen não marca aquele triplo em Miami, como é que seria? San António ganhava esse ano, provavelmente não ganhava no ano a seguir, não teríamos o ano seguinte do Beautiful Basketball. Olha, outro what-if era... Os Sonics não se mudam para Oklahoma City. Deixa-me dizer-te se quando Golden State troca o Monte Ellis, se tem de trocar Steph Curry. Porque havia esse debate na altura. Os Golden State tinham Monte Ellis e Curry, jogadores semelhantes a nível de estatura física, não em termos de estilo de jogo. E quando eles trocam, portanto eles percebem, eles têm que tomar uma decisão, não podem continuar com aquele backcourt, e a decisão que eles têm que tomar é: queremos construir em torno de Monte Ellis ou em torno de Steph Curry? E trocam e abordam, isto é, a lenda reza isto, abordam os Milwaukee Bucks, eles criam o Andrew Bogut e abordam e oferecem Steph Curry. E os Bucks terão dito, não, porque os tornozelos dele, nós não confiamos nos tornozelos dele, nós queremos antes o Monte Ellis. E os Warriors ficaram na dúvida: o que é que nós fazemos? Abortamos a troca ou arriscamos? E arriscaram. E acho que correu-lhes bem, ainda que, Ricardo, a 27 de julho, dia que estamos a gravar isto, tem saído aí algumas notícias que o Curry aparentemente está um bocadinho insatisfeito com os últimos anos, mas logo se vê. Pois. Olha, eu tenho um bom what if mais recente. Estavas a falar dos Warriors e lembrei-me: se o Kevin Durant não se lesiona no Achilles em 2019, será que Kevin Durant ainda hoje fazia parte da equipa dos Golden State Warriors? Não, eu acho que ele já tinha tomado a decisão. Não saía da... Eu acho que a decisão já estava tomada. Ele próprio já disse, Ricardo, ele próprio já disse que já tinha tomado a decisão. É? A minha dúvida é
nunca teríamos Kyrie, James Harden e Kevin Durant. Não, a minha dúvida é que a equipa... Em Brooklyn. Não, a minha dúvida é que a equipa é que seria essa equipa de Brooklyn no primeiro ano. É verdade que depois há o Covid pelo meio e o Kyrie Irving não vai à bolha. Mas vou assumir que o Kevin Durant sai na mesma, porque houve até aquela questão com o Draymond Green. Portanto, aparentemente, e segundo o próprio, a decisão já estava tomada. Mas se Kevin Durant está saudável, aquela equipa dos Nets, Ricardo, com Joe Harris, que na altura lançava a 44 de 3, com o mítico de Andre Jordan também, Caris LeVert antes da lesão, qual era o outro que eles tinham? Spencer Dinwiddie antes de aprender a jogar basquete. Não sei se aquela equipa dos Nets não tinha feito um barulhinho interessante. Bem, vamos embora. Tenho só então, mais uma rápida, porque tem uma coisa a ver contigo. Se em 2002 Sacramento tem realmente passado às finais, tem passado pelos Lakers como realmente devia ter passado, o que é que aconteceria aos Lakers? Ricardo, tu estás a dizer isso. Tu lembras quantos lances livres é que Sacramento falhou no jogo da decisão? Não faço ideia. Ricardo, mas foram mais de 20. É verdade. Foram muitos. Foram muitos, portanto, sim, Sacramento esteve muito perto de eliminar os Lakers. Aliás, quando eu era miúdo, eu achava que os Lakers eram imbatíveis, porque também só via os Lakers ganharem. Mas lembro-me dessa série e lembro-me, na minha ignorância, estar a achar, esta equipa parece tão... Eles corriam, eles lançavam, era a forma mais parecida com o basquetebol de agora que eu me lembro daquela altura. E eu achava-os tão melhores que os Lakers. Eu assim, bem, isto é Mas depois os Lakers lá conseguiam... Shaq, Kobe, portanto, ajudava bastante. Bem, Ricardo, vamos embora. Portanto, os próximos 3 episódios vão ser também intemporais. Eu vou estar ausente um mês. Portanto, quando voltaremos com os episódios normais até o início da temporada, 22 de setembro. Até lá, pronto, se acontecer alguma coisa, se Kawhi Leonard for detido em conexão com a sua aspiration, nós depois arranjaremos forma de falar sobre isso. Ricardão, sempre um gosto. Esta semana vamos nos ver muito. Espero que a nossa relação se mantenha forte. Mas vamos embora. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.